Bom dia a todos, como estão? Tudo bem? Bem, tema dessa semana, construção da cidadania moderna. É a nossa quinta semana do terceiro ano. Bem, como é que o que foi apelidado de cidadania moderna? É porque até 1930, com o domínio, com a hegemonia das oligarquias cafeeira paulista, de Minas Gerais, representadas aí pelos produtores leiteiros, por isso apelidada de política do café com leite, você vai ter a política dos governadores, você tem uma predominância do eleitorado do mundo rural. Ora, esse eleitorado do mundo rural, ele está extremamente oprimido pelos fazendeiros, pelos latifundiários, esses mesmos latifundiários ex-escravagistas, diga-se de passagem, tá? Então você vai ter essa característica, você vai ter o voto aberto, o voto de cabresto, o curral eleitoral, o coronel, que o seu poder aumenta conforme maior o seu curral eleitoral, quanto mais pessoas ele obriga a votarem em determinados candidatos. Então você tem essa característica. Quando Getúlio Vargas entra, ele faz uma transformação. E a pergunta é, por que Getúlio Vargas entra? Ele é a pessoa, o homem, que vai fazer essa transposição, tá? De um eleitorado rural para um eleitorado urbano, visto que nós estamos passando de um Brasil rural para um Brasil mais industrializado, mais urbanizado. Então você vai ter uma mudança não é, de eleitorado, uma diferenciação. Então esse eleitorado que majoritariamente ele é rural, ele passa aos poucos a ser urbano. Por quê? Porque o Brasil está se industrializando, ele está se modernizando, ele está entrando na sua revolução industrial. Revolução industrial essa que deu ensaios no século XIX, né, com Mauá, né, com um boom industrial no Brasil que foi apagado justamente por esses latifundiários. Então, o que nós vamos ver agora é uma transformação nesse eleitorado. Como é que esse eleitorado começa a se mobilizar e como é que esse eleitorado ele começa a ser também controlado de forma diferente, mas com a mesma intenção. Você tem um controle desse eleitorado, tá? Antes o rural era controlado pelos coronéis, agora esse sindicalismo ou esse trabalhador urbano ele vai ser controlado, não é? Através de artifícios dentro do processo de trabalho, dentro do processo de contratação e mesmo de organização política. Então você vai ter essas características. Bem, vamos ver aqui, isso. Os partidos políticos, sindicatos e a Constituição da democracia brasileira, do peleguismo a um novo socialismo urbano. Então, o que vai acontecer? A formação dos partidos, dos sindicatos, a consolidação da democracia, a democracia como principal forma, sistema de governo, não é? Do peleguismo, daquele sindicalista que é um vendido para um sindicato mais combativo, combatente, que busca a melhoria das condições de trabalho, tá? do operariado. Então vamos lá. Tudo começa com Vargas, tá? Ele vai se destacar como uma referência política, principalmente após sua morte. Então, vai se construir um mito do varguismo e do trabalhismo que ele vai implementar. Tá? Ele vai ser importante, como eu já falei, nessa transformação de rural para urbano, não é? Do agronegócio para a burguesia industrial. Então, ele vai impactar a economia do país. E para que ele possa controlar esse trabalhador, ele vai passar a construir, a montar uma legislação trabalhista capaz de, entre aspas, em um primeiro momento, de respeitar os direitos dos trabalhadores.
Então você vai ter esta característica. Para tanto, vocês vão ter, ele, Getúlio Vargas, vocês não, a gente, né, vai ter que pensar e que Getúlio Vargas ele vai ter que construir primeiro uma imagem de um político que vai ser chamado por alguns teóricos de um político carismático, não é? Um político que é ligado diretamente à sua base. Temos como exemplo aí a Hora do Brasil, que, se eu não me engano, existe até hoje, que é um canal direto do presidente com o povo. Então ele fala diretamente para o trabalhador. E isso cria um vínculo pessoal entre o eleitor e o político. Tá? Para que isso seja construído, para que isso seja efetivado, ele vai montar o departamento de imprensa e propaganda aos moldes nazista e fascista. Tá? Getúlio Vargas simpatiza muito com essas ideologias, esses dois movimentos, apesar que para a sociedade brasileira é meio incongruente. Não é? Você tem uma sociedade uma afrodescendente indígena, não é? Você tem essa característica e você tem um pensamento totalitário, até mesmo nazista tem simpatia por isso. Tá? Ele vai fundar o DIP, né? Então, o Departamento de Imprensa e Propaganda, que vai fazer toda a propaganda do governo varguista e vai, nesta propaganda, implementar, não é, uma ideia de paternalismo, de dar aos pobres, o que nós vamos ver mais adiante que não procede, tá? Vai buscar conquistar para o regime e para o presidente a adesão da classe trabalhadora. Quem vai fazer isso é o DIP. A democracia social, né, a valorização do trabalho e do trabalhador estariam existindo graças à figura do presidente. Ou seja, o que o DIP vai fazer? O DIP vai diminuir a luta dos trabalhadores, que no Brasil veio com a greve no começo do século XIX, né, grandes greves em São Paulo, né, então ele vai começar a diminuir, não é, essa importância dos movimentos, né, operários, e vai enaltecer a figura do presidente e como aquele que oferece à classe trabalhadora benefícios. Tá? Então ele vai ter essa característica. Tá? Essa associação, né, entre a obra e o líder vai criar uma mitologia, uma ideia que Getúlio vai ser o pai dos pobres, ou seja, né, ele vai dar aos pobres. Para muitos historiadores, para muitos estudiosos, tem uma frase, não é, emblemática, que o Getúlio Vargas foi o pai dos pobres e a mãe dos ricos, tá? Porque você tem um enriquecimento, uma concentração de renda na mão da classe burguesa, da classe opressora. Então você tem essa característica. Vamos lá. A ideologia política centrada na figura do presidente, como já foi dito, foi sendo construída no Ministério do Trabalho, principalmente depois de 1942. Foi fundamental neste processo o papel do ministro Alexandre Marcondes Filhos, que vai montar o sindicalismo corporativista, não é um sindicalismo centrado não na figura do trabalhador, mas na figura do próprio sindicato, da corporação sindicalista, e vai articular uma invenção de uma ideologia trabalhista, ou seja, o Partido Trabalhista Brasileiro, ele é criado por Getúlio Vargas, ele é o quê? O representante do trabalhador brasileiro. Então, o Partido Trabalhista Brasileiro é a representação dentro do mundo político das reivindicações trabalhistas. Qual é o problema disso? Isso existe isso é uma ideia, mas o problema é que esse partido ele também vai estar ligado aos interesses burgueses. Tá? Então, é claro que ele vai se transformar com o tempo, mas neste primeiro momento ele tem essa vinculação. Não é? Sou representante dos trabalhadores, olha só, sou representante dos trabalhadores, porém defendo as ideias burguesas. Tá? Vamos ver mais adiante. Após a queda de Vargas e o fim do Estado Novo, o fim da ditadura, né, aí o PTB vai atuar dentro das regras do jogo político do liberalismo econômico,
democrático. Então você vai ter essa transformação. Então nós vamos desvincular o PDB desta primeira ideia e com o passar do tempo ele vai construindo novas prerrogativas, mas sempre ligado aos trabalhadores. Aí ele passa a ser um partido mais à esquerda. Não vou falar que ele é totalmente à esquerda, mas é um partido mais à esquerda. Deixa de ser centro-direita para ser centro-esquerda, um pouco mais para a esquerda, tá? Essas reformas introduzidas por Vargas, olha só, introduzidas, o texto está falando, não vão ser simples e generosas concessão do governo. Elas vão ser pautadas por reivindicações antigas, a regulamentação das férias, horas de trabalho semanal, não é? Um salário, vamos assim dizer, digno, não mínimo, tá? Então a diferença aí, mas vamos ver. Mais um reflexo das décadas de lutas constante do movimento operário brasileiro. A persistência das lutas trabalhistas durante a República Oligárquica mostrou que a questão social não poderia ser mais tratada pelo Estado como um simples caso de polícia. Bem, o que o texto quer mostrar para vocês aí? A questão é o seguinte: quando você tem a República Velha, que vai de 1889 a 1930, que você tem o predomínio da política dos governadores, você tem a política do voto de cabresto, do curral eleitoral, as reivindicações sociais, que foram muitas, então você vai ter revolta da chibata, revolta da vacina, contestado, o movimento cangaceiro. Então todos esses movimentos são reivindicações, são insatisfações pessoais não, sociais. Essas reivindicações sociais, elas não vão ser tratadas como tais, como reivindicações pelo governo, e sim como baderna, bagunça. O que vai acontecer nesse processo? Polícia, não é? Não é uma negociação. Você pega a polícia e, de preferência, mata todo mundo, prende todo mundo. Não é? Jacarezinho não vem à toa, tá? Eu queria que você fizesse esses links, não é, da repressão à sociedade. Jacarezinho no Rio de Janeiro, os despejos em plena pandemia não são à toa. Vem desta mentalidade que todo movimento reivindicatório social ele é tratado como baderna pela política brasileira, pela sociedade de forma geral, né? Para a classe média que pensa que é alta, classe média alta e a classe opressora. Então você tem essa característica, e é importante que você veja isso, né, que você faça o link entre o presente e o passado para você ver que essa herança ainda nos ronda, ainda nos perturba, tá? A questão social, então, não pode ser mais tratado como caso de polícia. As greves são reivindicações políticas e legítimas. Então você tem essa característica. Os trabalhadores vão colocar dessa forma como atores políticos que não vão ser mais ignorados, não vão ser mais usados. Então, o que o Getúlio Vargas faz é, vamos assim dizer, adiantar reivindicações muito fortes da classe trabalhadora, muito presentes na luta política cotidiana. Ele vai olhar, opa, então agora eu vou ceder isso. Então, ao adiantar essas demandas dos sindicatos, ele vai primeiro controlar as próprias demandas. Então ele não vai dar tudo o que o trabalhador pede, ele vai dar uma parte do que o trabalhador pede, e para uma grande massa de trabalhadores que não está vinculada, não tem a ideia dessas lutas de forma mais presente na vida deles, vai achar que é Getúlio Vargas. A imprensa vai cuidar muito disso. A imprensa brasileira, que até hoje faz isso, cuida dessa questão de amenizar o atrito entre o trabalhador e o atrito entre, não é, a classe opressora, a burguesia. Tá? Ao estabelecer uma legislação trabalhista, né, de leis que vão, entre aspas, oferecer benefícios aos trabalhadores, o que ele vai fazer? Ele vai atrelar esses sindicatos, esses trabalhadores, esses movimentos ao próprio Estado. Então, quem controla, não é, a questão, por exemplo, de greve é o Estado. Tá? O Estado faz isso.
O Estado, ele controla, ele permite. Só pode existir greve se o Estado assim o permitir. Não é? Então, isso é um problema. Por que ele vai fazer isso? Ele vai fazer para tentar diminuir, abrandar as questões mais radicais e revolucionárias, ou seja, de transformação desse proletariado, deste trabalhador. Então, quando Getúlio, com a sua política, ele tenta fazer o quê? Ele tenta ligar o sindicato ao Estado, atrelar o sindicato ao Estado, controla esse sindicato. Ao controlar esse sindicato, ele também diminui a sua força, o seu ímpeto para transformações realmente significativas para a classe trabalhadora. Então você tem essa característica. Bem, o Ministério do Trabalho passa dessa forma a controlar os sindicatos, não é? Com o objetivo de harmonizar, não é? Interesses dos trabalhadores, do patrão e mediado e também do Estado, tá? Então você tem essa equação sendo colocada, posta à mesa. O Estado, ele é o mediador, ele é o harmonizador, o controlador das lutas entre trabalhadores e o Estado. Trabalhadores e o Estado, eles são o quê? Eles são, né, eles são opostos, porque qual é o objetivo último da burguesia? É o lucro, não é? Então, o lucro em cima da exploração desse trabalhador. Então, a burguesia sempre vai procurar pagar o mínimo, sempre, sempre. E o objetivo do trabalhador sempre é conseguir uma maior valorização, não é, sobre o seu trabalho. Então, são interesses antagônicos que vão de encontro um ao outro. Quem vai fazer essa mediação para ela se tornar menos conflituosa, menos radical, menos preocupante para a burguesia, não é? Vai ser o Estado. Parcela da elite brasileira, por causa disso, vai considerar muito mais vantajoso fazer essas pequenas concessões aos trabalhadores, e o Getúlio Vargas vai usar isso, não é, para construir a sua imagem, não é? Então ele dá à burguesia, classe trabalhadora, a burguesia, classe opressora, dá pequenas vantagens, pequenas regalias, não é, a essa classe trabalhadora, e essa classe trabalhadora, ela perde sua força de luta, tá? Então você tem essa característica. A política trabalhista durante o Estado Novo, bem, aí você vai ter a inspiração, não é, da Carta da Constituição com a Carta de Lavoro, Carta do Trabalho, da Itália fascista, e a Carta Constitucional de 37, não é, vai aí desta forma submeter os sindicatos ao governo de Getúlio Vargas, ao controle, à regularização do governo. Então, é a partir de 37 que você tem, oficialmente, através dessa Constituição, que o sindicato está atrelado, está ligado ao próprio Estado, à própria imagem do Getúlio Vargas. Bem, vai se adotar desta forma uma unidade sindical, então é mais fácil você unir todo mundo para controlar, porque se você tiver vários sindicatos pequenos que lutem assim, localmente, né, ou setorialmente, você tem um problema, não é? Porque é mais difícil controlar. O que você vai? Você vai unir todos os sindicatos numa corporação, e a partir disso você tem um controle central que vai disseminar controle para os outros sindicatos menores, mais fracos, de menos envergadura, tá? De menos envergadura. E ao fazer isso, a primeira coisa que ele faz, proibiu greve. Greve só pode ser feita com autorização do Estado. A princípio, toda greve está o quê? Proibida, tá? Em 39, o Estado Novo, a ditadura de Getúlio Vargas,
vai oficializar o estabelecimento das federações e confederações de sindicato, a união de todos os sindicatos, né? Em 40 é criado o principal instrumento que vai colocar em submissão, né, em controle, os sindicatos ao Estado. É o imposto sindical. O que é o imposto sindical? Para financiar vamos assim dizer, estes sindicatos, não é? Seus movimentos, sua greve, não é? Você vai criar um imposto. Todo ano, todos nós trabalhadores, isso existe até hoje, não é? Os trabalhadores, o que eles vão fazer? Eles vão dar um dia, vai ser retirado dele, um dia do seu trabalho. Esse valor vai ser dado, né, ao sindicato. Diretamente ao sindicato? Não. Não é? Vai passar primeiro pelo Estado. Então, o sindicato que precisar de dinheiro, ele vai fazer o quê? Vai obedecer ao Estado. Senão, o Estado não libera o imposto sindical. Você acredita nisso? Sim, isso acontece. Então, ele vai fazer o quê? Vai controlar o sindicato através. Você está muito rebelde, eu não vou te dar dinheiro. Né? Tipo um filho que reclama muito, não é? Ah, não, você está muito rebelde, você é mal educado, não lhe dou dinheiro, não é? Então, o sindicato, ele passa a pleitear, a buscar a simpatia do governo, não é? Então, ele não age de forma revolucionária, não age de forma reivindicatória. Como é que é esse imposto? Esse imposto, 60% seria repassado ao sindicato, 15% às federações e 5% às confederações e 20% para o fundo sindical. Então, o que você vai ter? Você vai ter uma distribuição. Essa distribuição ela aumenta quanto mais as federações, as corporações pegarem, né, associarem outros sindicatos menores. Então, vai ter uma luta constante para os grandes sindicatos aglutinarem os pequenos e transformar os pequenos, não é, nos seus serviçais, basicamente, né? Então essa ligação ela é muito perniciosa, perdão, desculpa pela palavra, ela é muito ruim para o movimento operário brasileiro, tá? Porque você vai ter aí uma corrente, não é, uma pirâmide onde o maior sindicato domina a grana, não é? E os sindicatos menores vão perdendo, não é, o seu poder de combate. Então você tem essa característica. Aí, com o longo dos anos, né, evidentemente, você vai ter no meio sindical a corrupção, né, porque você faz essa ligação, né? Ah, você não te dou dinheiro, libero para você tanto, se você não fizer greve, se você controlar a fábrica tal, né? Então você vai ter essa característica. E muito desse dinheiro vai ser desviado para as obras ministeriais e para campanhas eleitorais, tá? Então você tem essa característica, tá? Então como é que o sindicato entra na política? Por aí. Eu vou, em vez de eu lutar pelo trabalhador, eu vou eleger políticos que, entre aspas, lutam pelo trabalhador, tá? Então você vai ter essa característica. Bem, o imposto sindicato vai criar dessa forma o pelego, né? Que é aquele sindicalista que vai fazer como o Estado, só que no dentro do sindicato, que vai fazer, não, essa greve já durou muito, precisamos voltar ao trabalho, não conseguimos muita coisa, mas o que conseguimos é bom. Então você vai ter essa característica, tá? Dessa forma, o pelego vai evitar os choques, não é? Entre as várias esferas, principalmente com o governo, tá? Então você vai ter o pelego. Para quem está em dúvida o que é o pelego, não é? Muita gente já sabe, o pelego é um cobertor que vai entre a sela do cavalo, não é? E o cavalo. Então é para o cavalo não sentir tanto o peso da opressão, que tem alguém montado em cima dele. Então, o trabalhador, a classe trabalhadora, a classe operária, não sentirem tanto peso da burguesia explorando ela. Então, você tem essa característica aí, por isso que é pelego. Liberação do pós-guerra, né? Então, o que vai acontecer no pós-guerra? Getúlio Vargas já está saindo, né? Ele sai em 45, né? Mas no pós-guerra ele sabe que vai sair,
não é? Perdeu seu lastro político, então ele vai garantir uma reabertura dos partidos políticos, dos dele, evidentemente, PDT, PSD, UDN e PCB, né? O que você vai ter? Você vai ter aí uma abertura e muitos partidos, principalmente o Partido Comunista Brasileiro, vai entrar, vai se espalhar, ou pelo menos tentar, entre os sindicatos para tentar fazer o quê? Uma ideologia desse trabalhador brasileiro. Bem, no terceiro ponto nós vamos ver do populismo ao período da redemocratização. Ou seja, o período populista que vai de 45 a 64, você vai ter 5 presidentes, e aí você também vai ter a luta constante da classe trabalhadora para poder ganhar, para poder ter, não melhores condições de luta, tá? Então, nos anos 60, né, a luta sindical alcança repercussão através das imensas manifestações grevistas e da realização do terceiro Congresso Sindical Nacional, não é? Onde vai ser criado o Comando Geral dos Trabalhadores, a CGT. Bem, em 60 se cria a CGT para tentar uma luta mais direta, uma luta mais forte. Por que isso? Porque a classe opressora, a burguesia, ela também já está, não é, se articulando, e nessa articulação, tá, ela faz demandas, exige demandas do Estado, né, do governo, mas centrais, tá, de cunho nacional. Então não é uma questão mais local, deixa de ser aquela opressão local e vira políticas do governo nacionais, não é? E os sindicatos precisam se unir para combater também de forma nacional essa opressão. Bem, na década de 60, aí no governo do Jango, né, no último governo antes da ditadura, você vai ter as ligas camponesas, elas vão, né, com o Jango, né, e as ligas camponesas, o que elas são? São associações de trabalhadores rurais criadas, né, em Pernambuco, Paraíba, Rio de Janeiro, Goiás, não é? E vão exercer atividade de 55 até 64. Então, o que vai fazer? O que a Liga Camponesa quer? Primeiro, reforma agrária, não é? E vai lutar por essa divisão de terras, tá? Então, as ligas camponesas, os camponeses que até 30 estavam submissos, não é? Com as ligas camponesas, falam assim, olha, também temos voz, não é? O que nós precisamos? Precisamos de uma política de terras, de plantio, de produção mais popular, tá? Mais popular. Por quê? Porque hoje em dia o agro é pop, ele é extremamente o quê? Ele é extremamente exportador, não é? Você tem aí todo grande exportador, todo grande produto de exportação assim brasileiro, a sua maioria são produtos agrícolas, tá? Então você tem essa característica. Tanto é que essa característica... Opa, espera só um momentinho. Tanto que essa característica existe que o Brasil bate, e bateu esse ano, recordes de exportação de alimentos. Porém, nós estamos passando fome, não é? Mais pessoas estão com fome. Como é que um grande produtor de alimentos, né, as pessoas passam fome? Muito simples, porque esses alimentos não são para ser para a população, para a sociedade brasileira. Eles são o quê? Eles são para serem exportados. Então isso é evidente, não é? Então você tem essa característica do agropop, tá? Gradativamente os sindicatos rurais vão passar a se desenvolver. Porém, né, com o golpe de 64, vai interromper o movimento sindical como um todo, não é? E aquela característica vai voltar com mais força, não é? Qual característica é essa? O sindicato, reivindicações sociais são caso de polícia, são baderna. Essas pessoas são bagunceiras, são baderneiros. Então vamos acabar com isso. Reparem que a televisão fala isso, né? São vândalos. Esses vândalos estão reclamando
querem mais comida, esses vândalos querem mais igualdade social, esses vândalos querem um salário digno para viver. Que vândalos horríveis! Reparem que a Globo é especialista nisso, chamar um grupo de vândalos. Reparem, ó, toda vez que, ó, é vândalo, pode apostar que é uma galera pedindo, né, pedindo, ó, olha aqui pra gente que nós estamos passando fome. Então, presta bastante atenção nisso. O sindicalismo vai ganhar força ainda na ditadura, né? A ditadura vai de 64 a 80 e 85, né? Com a eleição indireta. Então, o que você vai ter? Você vai ter que o sindicalismo ele volta, não é, na década de 70 a ganhar força. Por que ele volta a ganhar força? O Brasil está vivendo uma crise de 73, passa o milagre econômico, depois do milagre econômico, em 73, 74, começa a cair numa profunda crise, o poder de compra desse trabalhador começa a diminuir muito, de todos os trabalhadores do Brasil, né? E você vai ter uma movimentação. Olha, se a gente não fizer nada, a gente morre de fome mesmo trabalhando, né? Não temos condições de sobreviver. Então esse movimento sindical, ele começa a ganhar corpo, e ao ganhar corpo, ele começa a fazer barulho. Então, os anos 70 vai inserir o movimento operário no cenário político, econômico e social brasileiro, tá? Levando à criação da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, e dos Partidos dos Trabalhadores, tá? Que vão organizar diversas greves gerais no finalzinho da década de 70 e começo da década de 80, que vão desempenhar um importantíssimo papel no movimento da redemocratização do país, ou seja, no fim da ditadura. Esse movimento, não é, de volta à democracia tem um nome, chama-se Diretas Já. Bem, esse movimento sindical, final da década de 70, começo da década de 80, vai ser denominado, chamado de novo sindicalismo, tá? Com as greves de 78, no ABC Paulista, longas greves, né? E tem suas raízes no amplo movimento social que veio se desenvolvendo, né, nos anos da ditadura e hoje continua vivo. Perdeu muito sua força com o neoliberalismo, que vai incutir na cabeça das pessoas, não é, a meritocracia, que você por si só consegue. Aí o que acontece? Você pega pontinhos fora da curva e fala, ele conseguiu. Você também vai conseguir, que é uma grande ilusão, que a grande maioria da população não consegue por diversas características. Mas o principal, essa ideia neoliberal, ela tira a ideia de grupo, nós somos trabalhadores, e vai colocar uma oposição entre os trabalhadores. Eu sou melhor que você, eu vou ganhar e você não vai ganhar. Não é por quê? Porque eu acordo cedo, eu malho, eu tomo shake verde, eu sou vegano, então essas coisas. Nada contra os veganos, né? Mas faz parte do discurso, né? Faz parte desse discurso de individualização e enfraquecimento do conjunto, tá? Então, isso é muito importante que seja visto, né? Vamos lá. Nós já estamos aqui. Beleza, eu tenho... Tá certo. Vamos lá as questões, meus queridos. Vamos lá. Os primeiros anos do governo Vargas, olha só, botei de vermelho. As organizações operárias sob o controle das correntes de esquerda tentaram se opor ao seu enquadramento pelo Estado. Falei lá na frente, né, lá atrás, na verdade, né, lá no passado dessa aula, né, que você tem esse embate no primeiro momento, e que Getúlio Vargas pega essas reivindicações e, são minhas. Mas os sindicatos já estavam pedindo, tá? Mas a tentativa fracassou. Tentaram reagir, mas não conseguiram. Além do governo, a própria base dessas organizações pressionou pela legalização. Vários benefícios, como férias e a possibilidade de postular direitos perante as juntas de conciliação e julgamento, ao nome da junta, conciliação, não vamos brigar, né? Dependiam da condição de ser membro
desse sindicato reconhecido pelo governo. Ou seja, o governo, através desses subterfúgios, desses esquemas, não é? Ele vai falar assim, ó, o cara do chão da fábrica, não, eu quero férias, preciso de férias, não, vamos fazer o que o governo quer, eu quero um aumento, não é? Mas o aumento é pouco, não interessa, eu quero esse aumento, estou passando fome. Então, você tem esse, com o passar do tempo, esse atrelamento, né? Deixa eu vir para cá, esse atrelamento do empregado com as ideias do Estado, tá? No contexto histórico retratado pelo texto, a relação entre governo e movimento sindical foi caracterizada. Então tá lá, caracterizada pelo quê? Combate, controle, harmonia, atrelamento. Então você vai ter que pautar sobre isso. Segunda, adaptada. Com a criação dos sindicatos profissionais, tá? Moldados às regras uniformes e precisas, dá-se às aspirações dos trabalhadores e às necessidades dos patrões, expressão legal, normal e autorizada. O árbitro, tanto de uns como de outros, gera desconfiança, é causa de descontentamento, produz atritos que estalam em greves. Os sindicatos ou associações de classe serão os para-choques dessas tendências antagônicas. Ou seja, você vai ter o pedido do trabalhador, as reivindicações, e você vai ter a negação, não é? As aspirações dos patrões, patronal. Nesse conflito, o sindicato que deveria brigar pelos trabalhadores, ele vai ser o mediador, o primeiro mediador, que é sem o Estado, tá? Se não der certo, o Estado entra. Então você vai ter essa característica. A declaração acima de Lindolfo Collor, ministro do Trabalho, em 1931, é exemplar da relação entre Estado e trabalhadores durante o período Vargas, caracterizado pela, é isso que vocês vão falar, pelo conflito, pela mediação, pela negociação. Que caracterização é essa? Então vocês vão dar. Terceira, né, Federal de Goiás, acredito, né? Ia devagar porque estava matutando. Com seus 20 anos fáceis, o 35 sabia, mais da leitura dos jornais que da experiência, que o proletariado era uma classe oprimida. Comunismo? Sim, talvez fosse isso. Mas o 35 não sabia bem direito, ficava atordoado com as notícias. Os jornais falavam tanta coisa, faziam tamanha mistura de Rússia, só sublime ou só horrenda. E o 35 infantil estava por demais machucado pela experiência para não desconfiar. O 35 desconfiava. O 35, que o texto do Mário de Andrade está falando, é a intentona comunista, tá? O que foi a intentona comunista? Foi uma tentativa de golpe contra o governo de Getúlio Vargas realizado entre 23 e 27 de novembro de 35, tá? Por militares em nome da Aliança Nacional Libertadora, não é? Com o apoio do Partido Comunista Brasileiro, na época denominado Partido Comunista do Brasil. O levante ocorreu em Natal, Recife, no Rio de Janeiro, tá? Então você vai ter essa característica aqui, né? Então, 35 é esse, tá? A intentona comunista. Então vamos lá? O conto, 1º de maio de Andrade, reflete as dificuldades do movimento operário brasileiro, expressas nas desconfianças de 1975 relacionadas ao golpe comunista. Apresente 2 argumentos dos comunistas sobre o quadro político brasileiro que justificam o golpe. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma pesquisa na qual vocês vão falar por que o golpe aconteceu em 35, tá? Lembrando, a Constituição é de 37, que vai atrelar o trabalhador ao Estado. Então você vai ter essa característica, ok? Bem, chegamos ao final da aula, não é? Vamos ver aqui. Opa, perdão. Chegamos ao final da aula, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, só falem comigo, só isso. Preciso dessa orientação.
beleza? Um abraço a vocês e até a próxima.